Pode ir, rodou. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e de Jesus, mais uma vez, nos abençoe a todos. E que esse estudo possa proporcionar a cada um de nós aquilo que necessitamos. Né? Pode passar, por favor? Hein, Flávia? Antes de começar, entendeu? Sabe o estudo? Belíssima mensagem do Divaldo, mas a música é Kitaro. A música também tem o seu mérito. Tá? Depois passa para mim. Entendeu? Então, hoje iniciamos, né, o projeto União de 2022 e no estudo do livro Encontro com a Paz e a Saúde, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pode passar, por favor. E ficou na minha responsabilidade o capítulo 1, né, que tem como título, né, Experiências Humanas e Evolução do Pensamento, que é a introdução do capítulo 1 e o processo antropossociopsicológico. Tá? Vamos guardar essa palavrinha aí, entendeu? Antropossociopsicológico, entendeu? Tá? Aí tem 3 disciplinas aí, entendeu? Sabe, né? Nessa palavra aí, antropologia, sociologia e psicologia, entendeu? Todas 3 realmente de uma grandeza ímpar. Pode passar, por favor. Então, aí nós temos, né, o processo antropossociológico, né? E aí, processo, a ideia de processo. Né? A ideia de processo é a própria lei do progresso. Ou seja, são determinadas conquistas que não se processam sem cumprir uma determinada etapa. Entendeu? É algo assim, entendeu? Sabe, né? Invariavelmente dinâmico. Tá? Por isso que vamos entender essa palavra aí, processo. Entendeu? E, mais uma vez, né? Antropossociopsicológico. Passar, por favor. Então, né, nessa parte que me cabe, entendeu? Sabe, né? Nós iremos, e eu fiz um breve resumo aí do que realmente encontraremos. Pensamento arcaico ou pré-mágico é uma fase. Pensamento mitológico ou mágico é outra fase, é o estágio egocêntrico. Pensamento racional lógico e, finalmente, o pensamento cósmico. Esse último aí, a gente está um pouquinho distante dele, mas vamos chegar lá, entendeu? Tá? Então, vamos lá. Pensamento arcaico ou pré-mágico, né? Cada etapa dessa, cada processo desse realmente tem suas conquistas. E todos nós realmente já passamos por esse processo. Pensamento mitológico ou mágico e pensamento racional e o lógico, entendeu? E o pensamento cósmico. Vamos passar, por favor. E aí eu peguei, entendeu? Sabe, no Google Imagens, entendeu? Sabe, esse modelo, né? Justamente para que a gente compreenda cada etapa, a conquista de cada etapa para o psiquismo humano, entendeu? Sabe, né? E esse cérebro triuno, ele explica muito bem isso, entendeu? Então, nós temos aí, entendeu? Sabe, né? Triuno é porque é 3 em 1. Tá? Cérebro reptiliano, em vermelho. Tá? O cérebro dos instintos. É justamente o que é a parte instintiva que tem sede nessa parte cerebral. E vamos observar, entendeu? Sabe, que no período arcaico, né? Nós temos aqui a base, né? E envolto assim, entendeu? Sabe, né? Nessa base, entendeu? Algo pequenininho, é o que? O cérebro reptiliano, entendeu? É cérebro de réptil, entendeu? E aí nós temos aí, entendeu? Sabe, né? A presença macia dos automatismos, entendeu? Né? São aquelas reações, entendeu? Voltadas para proteção da vida, entendeu? Né? A agressividade, a violência, como resposta também, entendeu? Sabe, desse processo aí, entendeu? E nós temos aí, entendeu? Sabe, em amarelo, o cérebro, né? Mamífero,
o cérebro das emoções, entendeu? Né? Aí nós temos assim a presença, né, da primeira emoção, entendeu? Sabe, que nos acompanha, o medo, entendeu? Né? O medo, desde a época do homem da pré-história, nós realmente conhecemos muito bem o efeito dessa emoção muito primitiva, entendeu? E finalmente aí o neocórtex, né? Que realmente é algo assim muito mais elaborado. As terminações neuronais são específicas para determinada capacidade, inteligência, a consciência, reflexão, a intuição e por aí vai, tá? Mas vamos agora, no período pré-arcaico, nos basear no cérebro reptiliano, tá bom? Vamos entender que o ser humano ele vem realmente acumulando conquistas e desenvolvendo esse aparelho psíquico no decorrer de eras e eras milenares. Pode passar, por favor. Então, nós temos, né, palavras da Joana, indubitavelmente, o espírito modela o corpo através do perispírito, conforme as necessidades da sua evolução. Cada conquista granjeada, cada experiência adquirida, amplia-lhe as possibilidades de construção dos equipamentos orgânicos indispensáveis aos novos cometimentos, mediante os quais liberta-se dos limites em que se detém, adquirindo novas faculdades iluminativas. Então, assim, entendeu? Viver é um ato de experienciar crescimento, entendeu? Todos nós, entendeu? Sabe, sem termos ou não noção disso, nos encontramos mergulhados, entendeu? Submetidos à lei de progresso, entendeu? Então, assim, a gente pode, de alguma forma, estacionar, entendeu? Mas retroagir jamais, entendeu? E esse psiquismo, né, nessa era muito mais recuada lá, entendeu? Sabe, ele realmente ele estava mergulhado, está mergulhado nessa prerrogativa evolutiva. Entendeu? Pode passar, por favor, Flávio. Assim, as experiências iniciais desenvolveram-se o complexo R, ou cérebro réptil, que nós acabamos de ver, preparando as áreas para o futuro cérebro mamífero, mediante o qual melhor se expressariam os animais portadores de mais amplas complexidades, tanto para a sobrevivência da espécime mais forte, assim como para o desenvolvimento de aptidões significativas, que culminariam no surgimento do neocórtex e de toda a sua intrincada aparelhagem para a manifestação da inteligência, do discernimento, do sentimento, da emoção e da paranormalidade. Então, nós temos aí o complexo R, né, ou o cérebro réptil, justamente o primeiro conglomerado nervoso que realmente vai acumular entre as nossas conquistas. Então, assim, nessa época, realmente é presença maciça do instinto, entendeu? Dos automatismos, entendeu? Da violência como resposta, entendeu? Sabe, né? Diante de uma ameaça, entendeu? E aí vamos analisar, entendeu? Sabe, né? Como era realmente a vida, né? Dessa população muito recuada, entendeu? Não tinha, assim, a ideia, né? De Deus, não tinha a ideia, assim, clara, né? Da divindade, entendeu? Acreditavam realmente, sim, que existia um poder acima, né, da sua inteligência, entendeu? Mas não tinham capacidade e muito menos condições cerebrais para codificar isso, entendeu? Para refletir acerca disso. Pode passar, por favor. Vivendo na floresta, onde tudo se apresentava agressivo, automaticamente esse hominídeo que trazia da sua origem o mundo espiritual
alguns registros em forma de condicionamentos psíquicos. Estes dados impulsionavam, embora muito lentamente, o cérebro a criar componentes neuronais para as funções pertinentes que deveriam ser utilizados no futuro, nas etapas mais nobres do segmento intelecto-moral. Então, veja bem, a nossa experiência no presente nos prepara para novas experiências futuras, entendeu? E aqui, basicamente, entendeu? Sabe, no cérebro reptiliano, ó, vida na floresta, entendeu? Ainda a gente nem tinha condição de pensar numa vida de sociedade, entendeu? Organizada de forma social, entendeu? Né? Tinha casa, habitação, não, entendeu? Vocês vão ver, entendeu? Sabe, no decorrer do estudo, entendeu? Sabe, né? As aquisições basilares para que realmente essa etapa importantíssima ela realmente venha a ser cumprida e, consequentemente, entendeu? Sabe, estimular uma outra parte do cérebro mais superior a essa daqui. Pode passar, por favor, Flávio. Desse modo, o medo surgiu-lhe como a primeira emoção, acompanhando as sensações primárias do prazer alimentar, do repouso e do sexo, que se irá transferir de geração em geração até os nossos dias, nas variantes de receio, pavor e fobia. Então, veja bem, essas conquistas, entendeu? Sabe, nesse pensamento arcaico, teve como primeira emoção o medo, a presença do medo, entendeu? E desse medo, entendeu? Sabe, surgiu, entendeu? Sabe, né? Outras sensações primárias, a do prazer alimentar, do repouso e do sexo, entendeu? A gente pode, entendeu? Sabe, né? Acrescentar aqui, entendeu? Sabe, que teve também como conquista a ideia de subjugação um do outro, entendeu? A ideia realmente assim, entendeu? Sabe, do combate, e não somente do combate para vencer, entendeu? Mas do combate para dominar, entendeu? Então a gente percebe hoje, né, na nossa condição, tivemos contato com doutrina espírita, mas existe muita coisa em nós, entendeu? Sabe, dessa época, entendeu? As nossas fobias, o pavor, né, o receio, de forma assim até irracional, entendeu? Sabe? Tem raízes fortíssimas nessa experiência multimilenar, entendeu? Pode passar, por favor. Em face do mesmo resultado também do desconforto ante as intempéries, começou a copiar os animais, cobrindo-se de folhas peles nos climas frios, ou mantendo-se despido nos quentes, logo refugiando-se na furna, onde experimentou segurança, entendeu? Então, assim, entendeu? A partir da presença da emoção medo, né? Esse homem, entendeu? Do cérebro reptiliano, né? Ele realmente começou, entendeu? Sabe, né? A se relacionar com as dificuldades, com as fractuosidades do tempo da natureza, sem as compreender, né? E o medo realmente ele teve assim uma função importantíssima, entendeu? Para que esse homem realmente desse cérebro reptiliano ele tivesse a capacidade de se adaptar a esse meio, entendeu? Vocês vão ver mais adiante que aí a benfeitora não cita, né? Mas tudo isso, entendeu? Foi obra do trabalho, entendeu? Ela não cita, entendeu? Sabe, esse conceito trabalho, entendeu? Mas aquisições daquela época, entendeu? Sabe, né? Foi tudo obra do trabalho, entendeu? E é interessante quem tiver realmente interesse de observar, entendeu? A visão ontológica do trabalho, entendeu? O que é isso? É realmente a evolução do trabalho desde os períodos mais remotos da civilização humana. Pode passar, por favor. Esse fenômeno desenvolveu-lhe o pensamento arcaico ou pré-mágico, responsável pelo instinto de conservação da vida. Olha só,
instinto de conservação da vida, entendeu? Nesse período também, temos assim, entendeu? Sabe, seguramente a presença, né, do componente estresse, entendeu? Né? Aquela resposta ao estresse, entendeu? Ou seja, entendeu? Aquele mecanismo que estimula duas decisões, entendeu? Ou enfrenta ou foge, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, o processo de estresse, a fisiologia do corpo prepara esse mesmo corpo para duas coisas, ou enfrentar ou realmente fugir, entendeu? E como se dá, entendeu? Sabe, né? Essa preparação, essa alteração fisiológica no nosso corpo, entendeu? Então, assim, nessa parte frontal, entendeu? Sabe, né? Do cérebro, nós temos aí a parte que detecta o perigo, entendeu? E essa parte realmente manda um comando, entendeu? Para determinadas partes do corpo, mais precisamente para o sistema simpático, aonde vai realmente estimular, entendeu? Principalmente aquela parte que vai ativar, entendeu? Que vai preparar a musculatura das pernas, dos braços, aquela retenção, entendeu? Sabe, no olhar, a diminuição, entendeu? Sabe, da respiração, né? A diminuição também, entendeu? Sabe, do calor, né? Principalmente da pele, justamente o quê? Concentrando sangue na musculatura para duas coisas: enfrentar ou fugir, entendeu? É dessa época, entendeu? Esse instinto de preservação, entendeu? Então, quando a gente percebe lá, entendeu? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos vencer em nós os instintos para que o sentimento realmente seja preponderante. Existe ainda em nós muito instinto ligado à preservação, que naturalmente traduz o quê? Uma atitude reativa, entendeu? Com violência. Pode passar, por favor. O arquétipo primordial que nele jazia proporcionou-lhe o sentimento de proteção à prole, também vigente nas faixas anteriores da evolução por onde transitava, desenhando a futura constituição do clã, da família biológica, ensaio natural para a organização daquela de natureza universal. Então, assim, entendeu? Sabe, primeiramente, né, se vivia assim isolados, entendeu? Né? Não existia assim, entendeu? Sabe, o elemento da interação, entendeu? E a partir do momento em que começou a observar, entendeu? Sabe, o comportamento dos animais, os seres humanos também eles começaram a formar grupos, entendeu? Clãs. Aí nós temos aí, entendeu? Sabe, né? Um entendimento embrionário da família, da sociedade de hoje. Pode passar, por favor. A furna era de segurança, agasalho, porque o defendia dos inimigos. Os animais ferozes e humanos outros, no entanto, vitimado uma que outra vez pelos mesmos, saiu do abrigo da furna para construir as primeiras habitações, ora no alto das árvores, ora no solo. Apesar de rudimentares que se foram tornando mais complexas, conforme as necessidades lhe impunham em forma de mais garantia e agrado, preservando-lhe a vida. Então, a gente percebe aí a presença, o aperfeiçoamento, entendeu? Sabe? A aquisição dessas faculdades através do quê? Do trabalho, entendeu? O trabalho entendido aqui, entendeu? Sabe? No sentido ontológico, no sentido profundo, é aquela capacidade que o homem tem de transformar a natureza e, nessa transformação da natureza, criar elementos para a sua sobrevivência e adaptação à vida, entendeu? Ah, então, assim, entendeu? Sabe, né? A furna, a caverna, de alguma forma, era ali um abrigo, entendeu? E interessante que nessa época, entendeu? Sabe, tem assim até alguns escritos, né, na ciência, que o homem da pré-história ele saía para caçar, entendeu? Né? E até mesmo que assim, entendeu? Sabe, né? Inicialmente saía sem uma proteção e muitos não voltavam, entendeu?
Depois descobriu realmente que com a própria pedra se fazia realmente uma lança, e a lança servia de proteção, entendeu? E aí caçava, um saía para caçar, e a possibilidade de retorno, entendeu? Sabe, com a presa era muito pequena, entendeu? E descobriu-se que, veja bem, não, eu não vou sozinho, não. Eu vou levar uma outra pessoa que, enquanto eu realmente caço, essa pessoa realmente, entendeu? Sabe, né? De alguma forma, me mantém informado da presença de outras presas, entendeu? Então, assim, entendeu? Foi um desenvolvimento embrionário, lento, mas realmente, através do trabalho, entendeu? Foi realmente se elaborando, entendeu? Uma organização, entendeu? Sabe, que defendeu principalmente a sobrevivência da vida. Pode passar, Flávio. Desculpe aí o tamanho desse slide, mas o conteúdo aqui é fantástico, entendeu? Não tendo a capacidade de entender as ocorrências, especialmente aquelas de natureza destrutiva, experienciou a estranha emoção do medo acelvajado que o fazia fugir. Realmente sentia assim um medo, a presença do medo era quase que constante, mas não tinha capacidade e elementos neuronais para interpretar, saber esse sentimento, essa emoção dele. Simplesmente reagia no automático, tendo em vista que nas vezes em que as enfrentou, foi por elas vitimados. Olha só. Então, a presença, né, o comportamento prioritário era o recuo, entendeu? A repetição contínua produziu-lhe o que hoje se denomina como a experiência do centésimo macaco, conforme o Dr. Liao Watson. A investigação consistiu em serem atiradas por cientistas observadores do comportamento dos símios após a Segunda Guerra Mundial, batatas doces aos macacos que viviam na ilha Koshima, e que, embora as recolhessem, não as podiam comer, mesmo tentando, porque ficavam sujas na areia. Então, assim, os pesquisadores jogavam as batatas para esses, né, animais, elas, em contato com a terra, se tornavam sujas, né, de areia, e eles não comiam por conta disso. Porém, de nome Imo, designação que lhe foi atribuída pela primeira vez, as lavou e comeu-as, sendo imitado pelos demais, que oportunamente as lavaram também, proporcionando ao alimento um sabor especial. Quando o centésimo macaco repetiu a façanha, ou seja, copiando, né, o mesmo comportamento desse símio, todos os demais de todas as ilhas do Oceano Pacífico, sem nenhum contato, passaram igualmente a lavá-las. Então, observe assim, entendeu? Esse fenômeno, né, vamos dizer assim, de multiplicação, né, dessa informação, ele não somente se deu nesse contexto onde se encontravam esses animais, entendeu? Mas em ilhas distantes, entendeu? E tem um pesquisador, entendeu, sabe inglês, Hubert Sheldrake, ele fala dos campos mórficos, justamente isso, entendeu, sabe, né? São formações, entendeu, sabe, são assim capacidade de transmitir informações num determinado grupo, e esses grupos realmente passam, entendeu, sabe, né, a absorver aquilo como um padrão de comportamento para adaptação à vida, entendeu? Pode passar, por favor. O medo decorrente do fenômeno da perda da sobrevivência instalou-se-lhe em forma inconsciente, como a problemática da morte que ainda constitui para a criatura contemporânea, enriquecida pela ciência e pela tecnologia, fator primacial de transtornos de conduta, especialmente no que se refere à depressão, quando se trata da desencarnação de alguém querido ou da própria pessoa. E aí nós temos aí, entendeu, as repercussões decorrentes do medo, entendeu?
E a base de todos os medos é o medo da morte, entendeu? Então, assim, interessante, tem lá, entendeu, sabe, no budismo, que se a pessoa realmente tem medo da morte, a pessoa realmente não tem capacidade de... Pô, fugiu agora, mas vai voltar, entendeu? Não tem capacidade de promover, entendeu, sabe, o seu próprio... Ah, peraí, entendeu? Que o medo da... Ih, fugiu aqui, peraí, pessoal. Mexi aqui, não sei o quê. Entendeu? Peraí, a tela sumiu aqui, peraí, pessoal. Ah, voltou. Então, assim, entendeu, sabe, né? Então, no budismo, entendeu, sabe, né? Tem lá meditação. Então, assim, nós temos, né? O medo da morte, se ele realmente ele é predominante, entendeu? Se esse medo da morte ele ocupa, né, a atenção, entendeu, sabe, da pessoa de forma assim intensa, proporcionando sofrimento, esse medo da morte ele impede, guardem bem, ele impede que a pessoa realmente, entendeu, sabe, né, desenvolva a capacidade de amar, entendeu? Então, assim, entendeu? Saber esse medo da morte realmente, que felizmente a doutrina espírita, realmente, com seu conhecimento, né, com seus escritos, proporciona a todos nós um novo olhar com relação à morte. Entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né, o medo decorrente desse fenômeno da perda da sobrevivência, ele proporciona realmente isso, entendeu? Transtorno de conduta, especialmente no que se refere à depressão. E a maioria realmente desses casos, entendeu, envolvendo, né, esses sofrimentos psíquicos, tem como base principal o medo da morte. E tem assim uma frase, entendeu, sabe, né, que é interessante para todos nós refletir: medo da morte, medo da vida. Entendeu? Né? Muitas das vezes a gente fica tão assim pensando, né, na morte, entendeu, como algo assim extremamente ruim, desastroso, doloroso, que a gente esquece de viver. Entendeu? Pode passar, Flávio. E consequentemente, entendeu? A esse medo da morte, entendeu? A pessoa realmente não tem capacidade não somente de amar, entendeu? Mas também, entendeu? Sabe, de meditar, entendeu? Né? Então, se a pessoa realmente superou, venceu o medo da morte, ela, ela entra, né, numa capacidade, num espaço onde pode desenvolver realmente a capacidade de amar e principalmente realmente de meditar. Entendeu? As observações em torno da natureza fizeram-se mais aguçadas, tendo lugar a imitação dos sons animais, que abriu espaço para as primeiras comunicações rupestres. Rupestres são aquelas pinturas, né, no interior das cavernas. Então, olha só que coisa interessante. A observação dele, né? A observação em torno da natureza fizeram-se mais aguçada, ou seja, foi realmente, entendeu, sabe, um desenvolvimento desse cérebro reptiliano, entendeu? E pré-mágico, entendeu? Que proporcionou isso. Mas não foram conquistas mágicas sem a presença do trabalho individual, entendeu? Ainda que seja realmente, entendeu, sabe, uma individualidade movida por condicionamentos e automatismos. Abriu espaço para as primeiras comunicações rupestres, grafadas nas rochas, que os obrigavam ou não, iniciando-se a verbalização. Então, olha só. Então, é uma forma de comunicação. Então, assim, criou realmente a necessidade de verbalizar, de comunicar, mediante sinais e sons articulados que se imprimiram nos refolhos da alma, transferindo-se de uma para outra geração até a formação das palavras, sua elaboração gráfica, o êxito gramatical e fonético. Aí, não é assim, sabe, né? É até mesmo para a gente distrair, né? Se a gente analisasse
o quanto foi trabalhoso, entendeu? Articular as primeiras palavras, a gente hoje, né, com pensamento racional, a gente não ia se ocupar falando palavrão, né? Para você ver, a construção disso é algo assim milenar, entendeu? Né? E hoje, na maioria das vezes, a gente não olha para trás e não percebe realmente, entendeu? Sabe, uma rica conquista, entendeu? E não dá o seu devido valor, entendeu? Então, assim, as coisas não foram assim magicamente, não surgiram magicamente em nós, entendeu? Foi objeto, entendeu? Sabe, né, de um apurado, de um imenso amor da divindade, entendeu? Que proporcionou a todos nós possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Pode passar, por favor. Começando a saber como comportar-se diante das forças desconhecidas e temerárias que dominavam a Terra, esse homem agora sonhador, olha só a presença do pensamento mágico, entendeu? Tá? Desenvolveu o pensamento mitológico ou mágico, entendeu? Fascinado pela abundância de expressões vivas à sua volta, perturbadoras umas, abençoadas outras, podendo situar-se como equilíbrio no solo, passando as edificações trabalhadas com refinamento ou não, protetoras e seguras. Então, aí adentra já o que? O pensamento mágico. E aí, entendeu? Sabe, a ideia de Deus, naturalmente, ela acompanha também, entendeu? Sabe, né? Esse desenvolvimento. Aí o que a ideia, né, de vários e vários deuses, o Deus da terra, o Deus do vento, o Deus do fogo. Então assim, né, aí o homem já começa já manter uma certa relação, entendeu, com a natureza, com a vida, utilizando realmente, né, esse conteúdo, essa herança mitológica. Aí isso de alguma forma, entendeu, cumpriu um papel fundamental, entendeu, sabe, nessa etapa do desenvolvimento humano, né? A mitologia, entendeu? Sabe? Se a gente pegar lá a mitologia grega, entendeu? Né? Nós aqui ocidentais, nós realmente, entendeu? Sabe? Fomos assim beneficiados pela mitologia grega, mais precisamente nas Ilhas Jônias, tá? Que é onde realmente o Ocidente começou a pensar, entendeu? Pode passar, por favor. Surgiram as trocas de mercadorias com outros grupos humanos, contabilizando a produtividade com a procura, até quando foram transformadas essas permutas em objetos de valor raros e preciosos em moedas. Então, foi no pensamento mágico, pensamento mitológico, que começou a surgir, entendeu? Sabe, né? A ideia de trocas de mercadoria, entendeu? Então, antes a criatura humana produzia, entendeu, sabe? Necessariamente, entendeu, sabe, para o teu sustento e da sua prole, entendeu? Aí agora começou a ideia, surgir em germe, a ideia realmente de fazer estoque, né, para realmente barganhar, entendeu? Essa expressão barganha, né? Não era assim, entendeu? Sabe, né? A moeda de troca não existia e era feita com barganha, entendeu? Né? Eu tenho a mercadoria tal, necessito da mercadoria tal, a gente pode trocar, entendeu? Então, assim, a gente percebe, entendeu? Sabe que até então, né? Não assim, esse mecanismo de troca, entendeu? Sabe, né? Não tinha ainda, vamos dizer assim, entendeu? Sabe, a contaminação do entendimento que nós temos hoje, entendeu? Hoje, né, os nossos irmãos indígenas, eles pescam, eles cortam uma árvore para o seu sustento, entendeu? Eles não fazem assim, entendeu? Estoque, entendeu? Sabe, né? Para poder vender, entendeu? Então, no homem moderno, aquele homem racional, né, com pensamento racional, esse conceito aí realmente de troca de mercadoria, isso sofreu, entendeu? Um abalo monstruoso, entendeu? Porque realmente hoje se produz muitas e muitas mercadorias, mercadorias essas que são realmente trocadas e vendidas, né? E
isso, na maioria das vezes, é fator de acumulação de riqueza para uma minoria em detrimento da maioria. Tá? Só para vocês perceberem realmente o quanto determinados, né, tendências lá do período reptiliano ainda permanecem, entendeu? Sabe, na maneira de pensar e agir do homem de hoje, entendeu? Tá? Podem passar, por favor. O pensamento mágico avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, que nele jazia em forma de belicosidade, de ambição desmedida, de reivindicação de direito, de propriedade e poder. Então, é justamente no período mágico, ó, que eclode, entendeu? Sabe, né? Esse movimento, né, do egocentrismo, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né? Egocentrismo é realmente aquela visão, entendeu? Sabe, excessivamente voltada para a minha satisfação, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, a gente pode perceber, entendeu? Sabe, né? O quanto esse homem moderno de hoje ainda se encontra escravo disso, né? É belicoso, é violento, uma ambição desmedida, entendeu? Reivindica os seus direitos, não os direitos alheios, ou seja, entendeu? Sabe, né? É um movimento que visa exclusivamente a sua satisfação, não a satisfação da coletividade. Então, assim, a ideia de poder, entendeu? O quanto que isso, na maioria das vezes, é resquício daquele período reptiliano, entendeu? O quanto que isso, na maioria das vezes, de alguma forma, faz parte da evolução humana, entendeu? Mas o quanto que isso passa de geração para geração e se caracteriza aí, entendeu? Sabe, nos dias atuais, um problema. Entendeu? Pode passar, por favor. Essa fase tormentosa incitou ao recrudescer da violência, sempre quando não conseguia obter o que desejava, pela persuasão e reavivar-lhe os instintos agressivos que o tomavam insensato, preparando-o para o avanço no ramo da razão, que reflexiona, compreendendo que o mundo a todos pertence e a vida é patrimônio superior, que não pode nem deve ser malbaratada por questiúnculas de significado nulo ou pernicioso. Entendeu? Então, nesse pensamento mágico, né, a predominância egocêntrica, olha só, violência, entendeu? E ó, os piores confrontos entre nações, entendeu? Tendo como combustível principal é justamente isso: o mundo é meu. As satisfações do mundo só realmente se devem à minha pessoa, ao meu clã, à minha família, entendeu? Não tinha ainda a presença, né, daquele pensamento, entendeu? Sabe, né, da razão, entendeu? Que nos levasse realmente a refletir. Pô, se todos nós somos humanos, naturalmente todos nós temos direitos. Pode passar, por favor. O pensamento racional, aí entra, né, do pensamento lógico, né, do pensamento racional, com mais dificuldade, passou a dirigir-lhes os atos, a ampliar-lhe o conhecimento, a fazê-lo melhor entender os mecanismos existenciais e as infinitas possibilidades de realização que se lhe encontram à disposição, dando lugar à ciência, à tecnologia, à informática, às comunicações virtuais, às telecomunicações, diminuindo os espaços físicos do planeta, prolongando a existência orgânica e tornando-a menos aflitiva e propondo a legítima fraternidade que a todos deve unir. No entanto, ainda está longe do alcance desse objetivo ímpar, em razão da variedade imensa de biótipos que se encontram em processo de desenvolvimento espiritual e moral. Então, a gente entra aí no pensamento racional, no pensamento lógico. Aí,
vocês podem precisar para mim, mais ou menos, nós, entendeu, sabe, né, do planeta Terra, né, a humanidade está aproximadamente há 10.000 anos nesse pensamento racional, entendeu? Então, 10.000 anos é muito pouco diante da imensidão, entendeu, sabe, né, de tempo, entendeu? Então, ainda nós somos crianças, entendeu? E crianças muito pequenas, entendeu? Com relação ao entendimento e à utilização do pensamento racional, entendeu? Então, é justamente no pensamento racional aonde surgem, entendeu? Sabe, determinadas faculdades que nos fazem realmente refletir e utilizar, entendeu? Sabe, faculdades, atributos que melhoram muito a nossa vida em sociedade. Então, a gente observa nos dias de hoje, principalmente, né, muitas e muitas guerras, países que realmente sustentam a sua economia, promovendo guerras em outros países. Olha só, está de acordo com o pensamento racional? Entendeu? E a solidariedade nisso tudo. Então, assim, são resquícios, né, da ideia do poder, daquele período egocêntrico, né, do pensamento mitológico, são realmente comportamentos instintivos que devem realmente ser vencidos por cada um de nós, entendeu? Mas, assim, essa decisão, entendeu? Saber é individual, entendeu? Né? Essa decisão realmente de você olhar para você, esse comportamento que eu tive, teve como reflexo, entendeu? Sabe, né? O instinto, né? Aquele instinto violento, entendeu? Eu quero realmente, diante dessa doutrina, permanecer com esse comportamento, com essa tendência, o que essa tendência, o que esse comportamento tem produzido para mim. Então, é uma decisão individual. Mas diante desse facho de luz que é doutrina espírita, a gente realmente tem plena capacidade de decidir, combater e realmente permitir que possamos dar um salto evolutivo, entendeu? Vencendo o que existe em nós que não é bom, que não liberta e que não proporciona crescimento real. Entendeu? Pode passar, por favor. Compreensivelmente, após o longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, este ainda não facultou ao homem sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado, para melhor agir ao invés de sempre reagir. Então, a gente observa, entendeu, que nós ainda engatinhamos nesse pensamento lógico, né? A gente realmente já está utilizando excessivamente aquela parte do neocórtex. E ali tem, sabe, uma estrutura, cadeias neuronais que proporcionam a capacidade da gente utilizar, entendeu, sabe, atributos superiores. Entendeu? E aí, se lá no pensamento mitológico a predominância do egocentrismo, é por isso que a nossa querida benfeitora fala que a gente realmente deve, entendeu, sabe, vencer o egocentrismo e proporcionar, entendeu, sabe, uma relação mais estreita com o self, entendeu? Porque é justamente o self que vai proporcionar uma certa libertação, entendeu, sabe, de todos esses automatismos que nos aprisionam e por muito tempo realmente proporcionou muito sofrimento para nós e para o nosso semelhante. Entendeu? Então, a gente analisa aqui, entendeu? Sabe, a diferença, né, de agir e de reagir. Entendeu? Como é que a gente pode realmente, entendeu? Sabe, né, comparar essas duas palavras, né? Ação, agir e reagir. Entendeu? Quando você age sob o império da sua própria vontade. Mas quando você reage, você realmente, entendeu? Sabe, né, denuncia uma falta de controle na tua ação. Entendeu?
Ou seja, entendeu? Sabe, né? Uma pessoa que está sempre reagindo, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Uma pessoa que está sempre com pedra na mão é uma pessoa reativa, entendeu? E uma pessoa reativa, entendeu? Sabe, denuncia, entendeu? Sabe, profundamente, é uma falta de controle na sua própria estrutura, entendeu? Ou seja, a pessoa não assume o controle sobre si mesma, entendeu? E se a gente observar lá, entendeu? Sabe, né? No Dalai Lama, entendeu? Sabe, né? No budismo, que ensina de forma mais profunda essa capacidade de agir, entendeu? Quando você age sob o império da tua vontade, entendeu? Você realmente, entendeu? Sabe, mantém, e a sua ação, de alguma forma, é uma ação calculada, entendeu? Não tempestiva, entendeu? E muito menos violenta, entendeu? Então, não é tarefa fácil, não é em uma semana que a gente vai aprender, entendeu? Sabe, né? A conquistar, entendeu? Sabe, né? Essa capacidade de agir, entendeu? Mas a gente pode hoje, a partir de hoje, pensar: eu tenho agido mais do que reagido? Entendeu? Se realmente a reação for muito mais abundante, vamos dar uma paradinha. Vamos estudar, vamos pesquisar, porque a reação realmente é como se tu estivesse num ambiente extremamente hostil e que todos e todas estão ali, entendeu, diante de você para te fazer o mal, entendeu? Né? É como se você estivesse se defendendo continuamente. Pode passar, por favor. Certamente já existem muitos conquistadores do pensamento cósmico, ó, uma outra etapa, hein? Que se tem tornado através dos milênios avatares, gurus, mestres, artistas, filósofos, fundadores de religiões, guias da humanidade, santos e apóstolos, mártires da fé e dos ideais. Enfim, também todos quantos têm feito das suas existências exemplos de dignificação e de amor, de sabedoria e de beleza, vestilários que são dos frutos dos futuros dias felizes. Então, aí é um outro estágio, pensamento cósmico. Se nós estamos, né, atualmente no pensamento, né, racional, e nós temos, assim, aproximadamente 10.000 anos de permanência, né, nessa conquista que é o pensamento racional, o pensamento cósmico, nós vamos chegar lá, entendeu? Mas vai exigir realmente muita e muita dedicação. Entendeu? Aí, como que realmente isso se processa? Agora que nós temos a razão, entendeu? Sabe, né, como um componente que nos faz refletir e nos faz utilizar, entendeu? Sabe, atributos superiores. Agora, não mais a gente deve esperar que a própria evolução se encarregue de nos transformar em pessoas melhores. Não. No pensamento, entendeu? Sabe, né, racional, a gente já participa efetivamente do nosso crescimento moral. Entendeu? A nossa participação, entendeu? Sabe, não é nula, como no pensamento arcaico, aonde predominava, entendeu? Sabe, né, aquele movimento instintivo, né, e atávico, né? Agora não, entendeu? Sabe, né? Pensamento, né, lógico, entendeu? Qual a minha parcela de responsabilidade no meu próprio crescimento moral? O que a mim compete realizar para que eu realmente compreenda isso como uma verdade e a partir daí eu comece a traçar um embate, um enfrentamento contra tudo aquilo que existe em nós, que é de herança de épocas anteriores. Então, assim, né, agora a nossa participação é efetiva, né? Ainda mais lendo doutrina espírita, que é profundamente esclarecedora e que Emmanuel, o nosso benfeitor querido, fala realmente, quem estudou, quem tem uma semana de doutrina espírita,
não é mais criança espiritual, entendeu? Olha só que advertência, entendeu? E tem fundo de verdade, entendeu? Porque a partir do momento em que cada um de nós, entendeu, adentrou uma casa espírita, se sensibilizou, entendeu, sabe, né, num estudo, né, de um livro espírita, é porque a gente realmente já tem, entendeu, sabe, conquistas importantes, porque essa mesma doutrina, ela não teria receptividade se ela fosse apresentada lá naquele período arcaico, entendeu? Não tinha estrutura para entender, muito menos no período mitológico, entendeu? E foi justamente no pensamento, né, racional, lógico, entendeu, que a gente começou a soltar os primeiros flashes de entendimento, de receptividade para um voo assim mais ampliado, entendeu? Então, assim, entendeu, sabe, né, o pensamento cósmico, ó, a gente de alguma forma hoje, né, a ideia de bondade, de amor, de perdão, isso tudo é um prenúncio da instalação, da conquista da nossa inserção nesse pensamento cósmico. Eu não tenho nem ideia de como é isso. Entendeu? Nós não temos ideia. Nós podemos falar assim, né, de forma segura, do que nós já passamos, já conquistamos. Mas o que está para ser conquistado fica realmente, entendeu? Sabe, na retórica, na abstração. Então, assim, é um pensamento cósmico, mais ou menos. Aquela ideia de a humanidade é uma única família, entendeu? Aquela ideia de irmandade, entendeu? É onde realmente, entendeu? Sabe, né? No capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 mensagens que falam sobre a lei do amor, ela realmente vai encontrar a sua pungência, entendeu? Ou seja, entendeu? Sabe, né? Não mais, né, a sociedade definida por classes, não mais o nosso entendimento pequeno, mesquinho, sobre a minha personalidade é mais importante do que a personalidade do morador de rua. Entendeu? Então, esse pensamento cósmico, acredito eu, realmente é onde essas barreiras sociais, elas são o quê? Elas são derrubadas, porque vai predominar o sentimento do amor, entendeu? Vai predominar um entendimento acerca de uma única família. E vamos chegar lá. Passa, por favor, Flávia, retorna, por favor, só para mostrar aquele gráfico, né, dos 3 cérebros. Então, o cérebro triuno, né? Então, o quê? Nessa explicação, ó, cérebro reptiliano, nós já passamos lá, né, naquele período arcaico, né, pré-mágico, ó, predominância do instinto, né, e satisfação das necessidades ligadas à sobrevivência, entendeu? E à procriação da espécie. Mais adiante, entendeu? Sabe, né, no cérebro mamífero, que teve realmente o seu início, né, no cérebro reptiliano, mas já adentrou, né, já capacitou esse espírito a se movimentar, entendeu? Sabe, né, no pensamento mitológico, entendeu? Naquele pensamento mágico. Gostamos de algo, sentimos, aonde foi realmente, né, desenvolvida, entendeu? Sabe, né? Ou melhor dizendo, onde foi aperfeiçoado a comunicação. Entendeu? E na atualidade, né, o neocórtex, que é o cérebro da razão, que é o pensamento lógico, entendeu? Portador de inúmeras atribuições, de inúmeras capacidades, entendeu? Em que a própria ciência mesmo reconhece. Nós utilizamos pouquíssimo da nossa mente, entendeu? Né? O nosso entendimento acerca da mente humana, né, e do cérebro, que é um instrumento material dela, a gente se utiliza pouquíssimo. E como vai ser realmente no pensamento cósmico? Qual será a nossa estrutura cerebral, né, mental, entendeu, com relação ao pensamento cósmico? Isso é uma pergunta que eu deixo para todos nós. Obrigado, Edson.